ahn, falando sobre vida após a morte novamente, né? Porque isso é um assunto assim muito misterioso ainda, é muito obscuro, muito secretivo, mas pouco a pouco a gente pode desvendar um pouco, mas sem as dogmas interferirem, sem as convenções e as psicoses, obsessões teocultural para entrar no meio e impedir que a gente tenha uma, uma mente assim mais clarificada, baseada em lógica e racionalismo, ao invés de apenas obsessões e dogmas teológica, espirituais, seja lá o que for. Então aqui fala de um cara, não sei quem, né? Foi para esse abismo como Dante. Esse anjo aqui seria nada mais que não é um anjo, é bem assim, é um dragão. Ele é. Então esses anjos aparecem através de vossas crenças, através de como vocês como vocês percebem eles, como vocês querem acreditar que eles sejam. Mas eles são seres quase mecânicos, fotônicos, não são orgânicos, eles são mais feitos como um tipo de androide pelos Anunnakis, são fabricados pelos Anunnakis como tipo de androide, e muitas vezes eles podem aparecer como se fala, com anomalias, eles não são bem o que eles aparentam ser, mas eles se adaptam de acordo com vossas crenças, porque eles não querem decepcionar as pessoas. Então eles vêm de um modo que você quer que eles apareçam. Se você quer vê-los assim, eles aparecem assim, um homem branco, europeu, etc. Mas não são. Eles são androides, totalmente androides. São chamados arconanjos. Arcon, não arcanjo. Arcanjo quer dizer arcontes. Arcontes, ou seja, os trabalhadores dos Anunnakis, que alguns é Jaruba, que Javé, sei lá, eles são seus servos, serviçais, né? E eles podem aparecer do modo que vocês, não o que eles querem, mas que vocês querem. Primeiramente, às vezes eles aparecem como um ponte de luz, ok? Asas, etc. Geralmente, normalmente são como aves, mas no gnóstico eles aparentam ser totalmente diferentes. Sabe essas estátuas que vivem aí no monumentos que foram feitos pelos esses povos aí que fizeram matriz? A gente vê aquelas carrancas, é chamado de, eu esqueci, não tem um nome aí, né, no inglês. Alguns aí no Brasil chamam de carrancas. Eles podem ser assim, entendeu? Aqueles bichos como monstros, demônios, eles são assim, na verdade. Mas se vocês querem aparecer de modo diferente, eles vão aparecer de modo diferente. No grego é chamado de arcono, rulas, were malevolent sadistic beings who control the earth, as well as many of the thoughts, feelings and actions of humans. Ok? Opa, eu estou. Então, no gnosticismo, os arcons, que vem do grego arcon, eram seres sadistas, malevolentes,
que controlam na verdade a Terra, como também vários dos pensamentos, sentimentos e ações humanas. Eles assistem seus mestres, que são os Anunnakis, ok? Eu já sabia disso há muito tempo. O Demiurgo com a criação do mundo e continua a auxiliá-lo, a auxiliar o seu amo, que é os Anunnakis. Pode ser Grey, reptilianos, etc. Jaruva, Enlil, Enki, etc. Continua a ajudá-la a administrar seu rule. O rule quer dizer sua leadership, que é assim como um domínio opressível, que continua a administrar seus domínios, que eles tentam controlar as pessoas, opressivo. Então todas aquelas carrancas que a gente vê nos monumentos, nos buildings, nos edifícios, são assim, na verdade, o anjo. E não do jeito que vocês imaginam que sejam, né? Então, aqui fala, né, que o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. O que acontece aqui é o seguinte: esses seres são um só, mas eles dividem e eles querem ser diferentes. Aqueles que vêm de outros lugares, como a Alpha Draconis ou outro lugar, querem ser diferentes daqueles que são de Orion ou que são de Sirius, mas na verdade são quase a mesma coisa. Por quê? Porque eles brigaram, eles saíram da Alpha Draconis, entendeu? É uma constelação. Eu acho que não é muito longe de Saturno, se bem que deve fazer parte de Saturno, né? Eles saíram de lá e eles invadiram os locais adjacentes, ok? Eles invadiram os locais adjacentes, como Orion, Sirius, etc. E chegando lá, quando eles vieram para a Terra, depois de muitos outros anos, quando eles já estavam em Sirius e Ringel, onde fica esses Greys foram criados pelos Anunnakis reptilianos, brancos reptilianos também. E depois que eles invadiram a Terra, eles tiraram o DNA nosso da Terra, mas não vou dizer assim que foram dos humanos, vamos dizer assim, humanos, não vou falar homo sapiens, porque para mim isso é uma droga de uma baboseira, não tem lógica para mim, né? Não tem lógica que viemos de macaco. Eu não gosto de religiões, mas nisso eles devem estar certos, mais ou menos. Então eles chegaram aqui, viram gatos, não gatos ainda que não tinha naquele tempo, viram os sabres, aqueles tigres de sabres, aqueles animais paleontológicos do tempo paleolítico, algo assim, que eu não sei porque é de português mais, paleontolic, chamado em inglês. Então eles tiraram o DNA, extraíram esse DNA e como se fala, eles fizeram um avatar para eles, porque eles já estavam cheios, né? Eles já estavam assim, eles não queriam mais esse avatar aqui. Eles tiraram da Terra também, dos dinossauros, ou eles trouxeram de lá para aqui, e eles se transformaram em dinossauros como um tipo de avatar que era medonho, né? Aterrorizante. Então foi isso que eles fizeram. Eu acho que eles trouxeram esses seres daqui porque eles vieram do Alpha Draconis e também vieram do fundo do poço do cosmos.
Eles vieram dentro do buraco negro, que é também a energia negra, não matéria negra. A matéria negra vem já da energia negra, que quando ela oscila e ela baixa em frequência, ela torna-se mais densa e mais pesada, né? Solidificando-se. Mas eles saíram do buraco negro. Aqui não é negro, mas eles saíram do buraco negro. Tem buracos negros por aqui, bem dentro do poço do cosmo, de onde eles saíram, entendeu? E eles vieram aqui para pintar o 7. Pintar o 7 mesmo. Então eles invadiram o Orion e se reproduziram entre fêmea e macho, eu acho, com a ajuda dos humanos, já tirando o nosso DNA, porque o nosso DNA é muito válido, é muito precioso. Eles tiraram o nosso DNA, nosso fio de DNAs. Só assim eles poderiam se reproduzir como a gente, porque eles não se produziam. O que eles faziam era tirar DNA de aqui e ali e fazer a criogenia, que até agora eles fazem lá dentro do porão, que é o abismo, como vocês chamam. Então eles colocavam seres aqui em forma de criogenia e ainda colocam ainda. Isso aqui estão em processo de ficar sendo humanos. Não, de fazer novo avatar para servir o comércio Anunnakis. Ok? Mas não foi sempre assim, porque a cosmologia por si era capaz de fazer isto. Aqui no Alpha Draconis. E nós já existíamos. O que aconteceu foi que a raça humana era muito bobalhona, molenga, eu diria, idiota, que não souberam se defender. E depois de bilhões e milhões de anos, esses monstros aqui, eles se evoluíram melhor em termos de conhecimento e inteligência, e decidiram conquistar tudo que existe. Ok? Decidiram conquistar tudo. Mas quando eles saíram do buraco do poço, nós já existíamos também. Mas eles não digam isso para eles, que eles vão se babar de ódio e eles vão dar o chilique falando que isso não é verdade, que eles quem criaram tudo, que eles foram os primordiais, que eles que vieram para a Terra primeiro, e é tudo mentira, tudo mentira. Os animais e a terra brotaram, os animais, a água, foram produto da cosmologia, foram produto do cosmo, do átomos. Eu tenho que falar isso em todos os meus vídeos para colocar pelo menos tentar não colocar, mas oferecer a possibilidade de colocar na mente desses povos a pensarem diferente, a procurar outras possibilidades além daquelas que eles acham que é a única e a única verdadeira, entendeu? Então eu tenho que bater na mesma tecla novamente, que esses seres, eles são vilões, são bullies, abusadores, e vocês, a maioria de vocês aqui, são como eles, porque nós temos uma percentagem deles, infelizmente, por causa da invasão, né, da invasão e do domínio e controle. Ah, não, mas existe Deus.
Eu sou cientista, mas eu acredito no Deus. Senão, como é que existiria a evolução? É muita ingenuidade. A pessoa passa o tempo todo na universidade, pega um diploma ou um doutorado qualquer e acha que sabe de tudo e não pensa melhor porque aquela pessoa não saiu daquele bloco de estudo, daquele level, daquela, como se fala, daquela especialidade, né? Elas pensam que o que elas sabem já é o bastante. Elas não procuram saber além daquilo que elas estudaram. Entendeu como é as coisas? Elas vamos dizer assim, elas aprendem psicologia, ela não procura saber mais além de psicologia. Elas aprendem biologia, então fica naquela apenas biologia. Psicologia, biologia. Tanto é que eles dividiram como estudar o corpo humano em várias partes. Nós temos o cardiologistas, nós temos os como se fala, os que estudam o cérebro e cuidam do cérebro, o médico do cérebro. Nós temos os médicos e os cirurgiões renais, né? Temos o oncologista do câncer, temos o como se fala, do fígado, que é o que no grego se chama, eu esqueci o nome, que no grego significa hepa, né, patologistas, que significa o fígado. E o fígado, o fígado, ou hepa oliva, é chamado de o wheel, que é a roda da vida, que dentro dele ele tem bilhões de enzimas. Ele é capaz de se reestruturar-se novamente, regenerar-se. E eles têm o fígado tem milhões de enzimas. Mas não estamos a falar de biologia aqui, né? Só apenas falando que nós, humanos, sempre tentamos simplificar as coisas e dar especialidade a uma coisa, porque eles não são capazes de colocar na mente várias coisas, eles não são capazes de acomodar, né, e armazenar várias coisas na mente deles. Eles não podem multitask, fazer múltiplas tarefas. Então vamos continuar aqui a viagem, né, do dragão. Então aqui eles falam que eles desceram e que eles viram seres medonhos, seres muito assustadores, seres de, como se fala, anães. Aqueles lá são os greys, cabeçudo com as mãos, né, os braços muito longos. Aqueles lá são os greys, são alienígenas, não tem nada de monstro, demônio, isso aqui. Não. Então, ele também fala, né, que aqui eles viram seres, o homem, eles levaram esse anjo que é o arconte do Jeová, Javé, ou sei lá quem mais seja, vários outros filhos do Cordeiro, que são nada mais nada menos que os Anunnakis. Eu apresento a vocês eles aqui, ok? Esses são os filhos do Cordeiro aqui. Aqui estão eles, aqui é o emblema deles,
de vossas religiões, que é a Snake, a serpente, ela também está em outras religiões, como as xamânicas também, e principalmente lá. Só que nas xamânicas, elas são mais assim, vamos dizer, indiscreta. Elas deixam todo mundo saber que elas seguem esses seres. Já no, na religião abraâmica, que vem lá do Oriente Médio, não. Eles decidiram não falar que eles são seres também dragões arcontes. Eles não querem que as pessoas saibam disso. Aí que eles criaram uma religião cuja emblema e símbolo, ou logo, não tem a serpente como simbologia, mas ainda eles têm na indústria médica, eles ainda têm aquele emblema da serpente na indústria médica deles. Eles têm, mas eles não têm nas religiões abraâmicas. Eles ocultaram aquilo das pessoas. Eles ocultaram. Mas tudo isto vem do Sirius. Todos esses seres também vêm de Sirius, porque eles saíram do Alfa Draconis de Saturno e eles vieram para todos o lado da galáxia Via Láctea e do Solar Sistema, né? Solar Sistema, que nossa Terra está no centro das galáxias. Eles vieram porque nossa Terra é linda, maravilhosa, bonita e muito diversificada, né? Tem uma biodiversidade enorme, imensa. Algumas eles trouxeram de longe, ok? Outras já eram nativas, oriundas, primordiais da Terra. Então, aqui em Sirius, eles se transformaram em Chimera. Isso mesmo, Quimera. Eles fizeram o avatar deles. Preferidos como quimeras. Então, se você vê um siriano qualquer, eles poderiam parecer assim. É um pouco de serpente, é um pouco de leão, ok? É um pouco de cachorro, porque eles tiraram tudo da terra. E eles, aqui, a Chimera é como a Chimera, ok? É um pouco de cachorro, é um pouco de goat, de caprino, caprino, tem os bovinos também, né? Aquele lá que o nome é B, E, L, Z, é na B novamente. Então, se você vê os sirianos, eles são mais ou menos assim, é uma besta horripilante. Mas quando eles se apresentam às pessoas, eles novamente vêm como anjos com asas brilhantes, todo branquinho, mas aquilo lá não são eles originalmente. Por trás disso por trás daquela passada tá o avatar deles primordiais, prediletos, que é mais ou menos assim, né? E o que aconteceu foi que eles então, de acordo com algumas religiões, algumas dogmas, principalmente a espírita kardecista, eles acreditam nisto, que fica embaixo da terra oca, abaixo da crosta da terra, abaixo da superfície, ok? E lá também tem vários cristais, e alguns desses seres, quando eles soam, o suor deles cristalizam e tornam-se cristais, e cristais não vêm de areia e água, não é verdade, eles são da crosta da terra. Quem falou isso não sabe melhor. E as religiões não vêm de Orion apenas, não vêm apenas de Orion, vêm também de Sirius, da constelação de Sirius, que é A, B, C. Mas tem pessoas aí dizendo que vem de Orion, não é? Vem de ambos, Sirius e Orion, que são bem
não são muito longe um do outro. E a rainha de Orion casou-se a filha dela com o, o Neck King, que é o rei Neck de Sirius. Para poder, porque eles, a mesma coisa que eles fazem na Europa, quando eles queriam unir-se diplomaticamente e politicamente, eles casavam entre eles, casavam seus filhos, né? Sempre existiu isso. Existiu também no Antigo Egito. Os gregos foram para lá, ficaram uma royaldade lá, o monarca. Sabe aquela mulher bonita, a rainha do Egito, né? A Cleópatra, eram todas gregas, não eram de lá da África, eram gregas. E algumas eram latinas romanas, e não natural do Egito. Os naturais do Egito eram os Inuit. Tem um nome que eu esqueci, tá quase, eu detesto esquecer. Tem um nome aí que eu esqueci, que eu acho que eles vieram da Etiópia e eles eram morenos, entendeu? Os verdadeiros egípcios eram morenos e alguns também eram como nós temos aí os asiáticos tribais xamânicos, que vocês chamam de ameríndios ou índios. Eles também vêm do Antigo Egito. Eles vêm do Antigo Egito. Também tinha os morenos da Etiópia. Estabeleceram bases aqui. Okay? Eles estabeleceram bases aqui. Se isto realmente existe lá, eu não sei. Mas não era para acontecer. Depois eu vou chegar lá. Entendeu? Eu estou apenas pavimentando o caminho para chegar lá. Se isso acontece, eu vou explicar por que isso aqui acontece. Por que vocês dizem que tem pessoas lá na lama, suicídio, o vale dos suicidas, isso e aquilo? Então, o que eles fizeram agora, antes de explicar isso, porque senão vai ter muitas pessoas aí que não vai entender e vai dizer: ei, mas no umbral só tem a lama, só tem fogo, isso é aquilo, lama. Não, lá é um laboratório. Lá é imenso. Você sabe o tamanho da Terra? Nós temos o que? Nós temos a África, certo? Nós temos a Oceânia, a Ásia, o continente da Ásia, o continente europeu, o continente das Américas. A mesma coisa é lá. Então, se você for parar, quando você sair do corpo, você for parar, por exemplo, na Ásia, você for parar lá embaixo, fica difícil para você ir para o umbral, o mesmo lado que fica nas Américas ou na Europa. Vai ficar difícil, mas eu vou chegar lá. Eu vou falar quem é aquele que vai para lá, entendeu? E vai ter mais assunto sobre isso, com aquele livro que eu estou passando aí, sobre uma conversa com uma palestra com um Deus alien, né? Porque o cara falou Conversations with God, ou conversa com Deus, conversando com Deus. Não, não é Deus, era um alien, ok? Então, aqui eles têm bases onde eles fazem criogenia, experimentos, não apenas com o humano, mas também com os animais. Eu não falei lá atrás, eu acho que foi em 2000 porque já derrubaram o meu canal em 2017, né? Então eu já tinha falado lá atrás, quando eu comecei com essas histórias, foi em 2015. Na verdade eu comecei em 2012, mas porque tiraram o meu canal, entendeu? Comecei lá pela volta de 2012 a falar sobre esses assuntos. Em 2014 eu ficaria mais assim ativa, mas tiraram o meu canal, acho que foi em 2017. Eu comecei a ficar mais ativa em 2015, 2016. Então lá eu
Eu falava sobre eles fazerem bases e que eles faziam experimento com as pessoas e que o inferno que vocês falam nada mais é que um lugar para fazer experimento, é uma factory. Factory é fábrica, uma fábrica de produzir seres, de manipular as pessoas, tirar uma consciência, colocar dentro de uma bolha, de um bubble, entendeu? Uma bolha assim de programa, que aquilo lá é um programa, e jogar ao redor, é como se fosse rechear o corpo físico mais denso de outros, de diferenças de moléculas, diferença de átomos mais densa, e colocar outra coisa mais leve, que seria o corpo, a cópia do corpo denso, da casca, né, do corpo humano. Então que ele faria era colocar uma aura, que alguns chamam de aura ou chamam de corpo causal ao redor desse corpo, e esse corpo é feito de uma matéria assim mais sutil, e é ali onde ela age assim como um tipo de esponja que suga todas as, vamos dizer, os defeitos que eles tentam ver em nós, que estão neles lá, em vossos queridinhos amos, alright, ok? Estão neles. Aí eles se projetam. Eu também já falava lá atrás que eles se projetam através de nós, ou seja, eles colocam as karmas deles em nós. Eu já falava isso desde 2016, 2015 lá atrás, também já falava do inferno. Para que serve o inferno? O que seria o inferno? Ok? Eu já falava. Ninguém me falou disso, eu sabia. Desde 1980, 1990, já sabia muitas coisas. Já comecei a expandir a minha consciência. Então vamos continuar. Então lá é feita de crostas, né? Aquelas crostas assim da Terra, como também tem na superfície, também aqui. Já não tem na hipersfera, que é o centro da Terra, não existe isso, mas dizem que existe um rio, um tipo de rio que é bem gasoso, talvez, né? E aqui tem mais cristais, crostas. Os cristais são feitos aqui, que diz que são restos assim, de depósitos calcificados. Outros dizem que são os restos de algumas coisas que eles jogam como experimento, entendeu? Eles também falam isso. Eles jogam aquelas gormas, aqueles tipo de como que os kardecistas chamam de plasma, e depois elas calcificam-se. Ok? Existe também isto. Cálcio misturado com plasma que é mais sutil, tem uma composição diferente, os átomos, as moléculas dela é bem sutil, é muito mais leve do que a que carregamos como o corpo e é o que vemos aqui ao redor de nós. Ok? Aí dizem, lá é muito calor. Não tanto, porque eles sabem como, desde que eles morem lá, eles sabem como controlar o tempo lá embaixo. Então, não vão rir, mas eu vou falar. Eles têm um tipo de ar-condicionamento lá, feito de nitrogênio. Isso é pura ciência, isso não é caso para palhaçada, quando eu estou aqui para palhaçada, ok? Eles usam nitrogênio para esfriar a atmosfera lá, o clima, não a atmosfera, mas o clima, fica perto lá na ionosfera. E eles também têm fogo, mas aquele fogo é lá perto do vulcão. Então quando alguém diz, hoje eu fui para o inferno, eu senti calor,
é porque você foi na parte onde estava o vulcão. E você foi muito mais embaixo da terra. Se você tivesse ido mais em cima, você não sentiria tanto calor. Na verdade, quanto mais você sobe, que fica perto da superfície, mais frio fica, porque eles já têm climatizado aqueles lugares lá, colocado mais hidrogênio, e com isso acontece o quê? A geladeira, a frieza. Se você descer muito embaixo, você vai morrer, claro, mas você vai ver que a temperatura fica mais fria, porque lá tem vários uma porção, uma quantidade muito grande de nitrogênio. Isto mesmo, nitrogênio. E também temos rio por lá, entendeu? Rio, montanhas, picos, canhões, etc. Então, né? Se eu estou querendo construir um tipo de império, um tipo de paradigma, um tipo de sistema em que as pessoas têm que me seguir, para que eu vou ligar o que as pessoas pensam de mim, né? Se é ou não legal fazer esse experimento com as pessoas através de criogenia. Eles não têm os valores morais de qualquer maneira. E elas também falam aqui que viram o homem, né, esse cara aí. E veja que esse Jeová, ele adora homem. Ele só faz essas coisas com os homens, porque ele sabe que as mulheres são mais intuitivas. Quer dizer, algumas, nem todas. Algumas, as mulheres são mais cabreiras, mais... são mais... como se fala aquele negócio? Elas são mais assim suspícias, né? Então, eu, por exemplo, eu sou um tipo que eu sou cabreira, então as mulheres são mais cabreiras. Eu não acredito quase em nada, a não ser que eu tenha visto alguma coisa. Se eu vi, eu acredito. Eu fui para o umbral, eu já fui. Eu fui para o inferno, eu já fui, por isso que eu acredito. Mas o umbral que eu vi era do tipo do faroeste. Não sei onde era esse lugar, que parte da terra ficava, que lado, né? Se o oeste, se o leste, se o centro-oeste, não sei. Só sei que eu via lá pessoas que eram viciados em drogas, mas claro que eu não era viciada, eu estava apenas visitando eles. E eu vi assim, aqueles montes de folhas e galhos voando no vento em forma de bola, como se vê no faroeste. Tinha lá, e tinha assim um tipo de cordas, tinha um tipo de balanço, onde as pessoas balançavam lá, mesmo eles sendo adictos, viciados, eles ainda praticavam lá algumas coisas, mas era uma imundice, era tudo assim, tipo, não era bem escuro, não era também claro, era tipo um tipo nublado, cinzento, cheio de poeira e com as rochas assim por lado. Eu fui para lá, eu chorei porque eu não sabia que o que eu estava fazendo lá, porque eu fui para lá, porque eu fui visitar esses povos lá. Também fui no inferno em 83, visitar um irmão que estava dentro de uma jaula, não sei que levo foi aquele, que história, que andar foi aquele do inferno, mas eu vi lá. Eu vi jaulas e vi dragões. Foi em 83, eu vi monstros lá que vigiava. E para isso que eles fazem os demônios, né? Eles fazem demônios para esse propósito, para vigiar, para ser serviçais a eles. Monstros assim são criados também em laboratórios.
ora misturado com humanoide. Ah, mas a gente viu humano. Ah, e outra coisa que eu quero falar. Eles falam que é humanos, não é necessariamente humana, não é os humanos primordiais, não é os humanos originais, são fake. São já misturados com animais e aliens, ok? E aquele ser lá que vocês veem, isso aqui não é bem você. É como se você assistisse você sofrendo em um vídeo, mas você tivesse numa boa e você assistindo você mesmo sofrer. Aquilo lá é o avatar seu. É apenas o corpo molo, o corpo astral, o corpo mais sutil. É o corpo causal que está ao redor de você. Eu vou ver se eu vejo a imagem. O corpo astral aqui, né? Que é o mais sutil, todo mundo já sabe. Mas ele não tem forma, não é bem assim, é um corpo causal, é uma bolha, é um programa que fica ao redor de vocês, alguns chamam de aura ou qualquer coisa assim, ok? E esse corpo não tem forma, aqui você vê que eles colocam uma forma, não tem forma, é tudo como assim, shapeless, né? Formless, sem forma alguma. É só, para alguns, é só uma sombra negra assim, ok? E são esses que vão para lá. Então você tem que se distanciar daquela coisa que não pertence a você. Aquilo foi criado para o inferno. Aquilo foi criado pelos Anunnakis e para César o que pertence a César. Mas se você se relata a isso, se você se identifica com aquilo, então você vai ficar lá preso. A sua consciência, uma parte dela, a maioria da sua consciência vai de volta para o cosmos, se funde com o cosmos, funde de volta ao cosmos. Mas uma parte sua, se você quiser, se você se identificar com aquilo através de dogmas, principalmente essa kardecista aí, espiritualista e outras abraâmicas, você irá parar lá. Porque se você identifica-se com aquilo, aí você fica preso naquela crença falsa. Assim que você despertar e ver, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não pertenço aqui, eu não sou isto, eu vou sair daqui. Você escapa, você escapole. E você vai de volta para o firmamento de onde você veio. Porque nós somos dust, stardust. Nós somos poeira cósmica, alright? Nós não somos porcaria de corpo algum, nem alma alguma. Nós somos poeira cósmica. Pelo amor de inteligência. Eu estou farta de falar. Daqui a mais de 10 anos ainda vou continuar a falar tudo isto. Pelo amor. Então, o que somos dust, poeira cósmica, atômicas. E partículas subatômicas também. Ok? Então, não existe negócio, era seres humanos. Porque o humano fez isso e isso assado. O humano é pecador. Os humanos são criminosos. Não! Não! Nada disso. Você quer evoluir? Você quer evoluir? Nós agora estamos em 2023 quase. Não há mais espaço para tanta estupidez. Nem idiota vocês são, porque idiota no grego simboliza outras coisas, né? Idiota no grego são pessoas que não querem saber de políticas, ok? É uma palavra grega. Mas vocês são estúpidos, amébicos, porque vocês não querem se evoluir. Que baboseira, man, que baboseira. Então eles chegam mais adiante e eles veem o quê? Seres
piscianos, peixe, metade humana. Quem eram eles? Então, quem eram esses povos peixes? Os peixes foram um dos primeiros, principalmente os golfinhos, foram um dos primeiros seres sencientes a existir aqui, criado pelo cosmos, átomos e não nenhum Anunnaki, oh Deus. Mas se tu quiser degradar, quer dizer retrograr no tempo e na escala da evolução, problema teu, né? Problema teu. Mas eu estou a falar isto antes de ser tarde demais. Os peixes foram, esses seres aí, foram um dos primeiros a serem feitos. Mas os alienes, depois que eles se viram como mestres geneticistas, o cara do pedaço, os mais inteligentes de todos, eles decidiram brincar de serem deuses e brincar de experimento. Eles começaram a fazer experimentos com DNA, isto e aquilo, com fios de DNA, e fazer experimentos com todas as espécies que eles encontravam, onde quer que eles fossem e invadissem ou colonizassem. Então, aquilo que eles veem lá, dizem que é metade peixe e metade homem, né? São experimentos que eles fazem e não povos humanos que foram colocados lá, a alma foi colocada. Pode existir, sim, mas por quê? Porque aquilo não pertence a nós, aquilo não é o que nós somos. O que, baby? Baby? Não sei se isso é verdade, pode ser, pode não ser, ok? Mas aparentemente encontraram essa criatura no mar, metade homem, metade, parece metade peixe, né? Metade pisciano, peixe. E eu não sei bem quando eles tiveram esse tipo assim dessa revelação aqui. Quando isso aconteceu? Foi muitos anos atrás, nos anos 40, 50, 60, eu não sei, ou muito mais antes do que isto, ou recentemente, eu não sei. Eu sei que foi depois do Dantes, né, da história do Dante. Entretanto, eu não sei mais ou menos quanto tempo tem isto, porque o que eu estou querendo falar é o seguinte: se foi há muito tempo, essas criaturas aqui estavam num processo de serem criados pelos Anunnakis. E agora, no nosso futuro, que é o futuro do passado, né, lá atrás, e nosso presente, ele já existe. E antes disso, ele estava em processo de criogenia. Ok? Criogenia. Outra coisa que não faz sentido para minha mente é o seguinte: esses povos aqui, né, nesse material, nesse livro, fala sobre esses dois seres, o filho do cordeiro, que são do bem, do lado do bem, e o lado do mal, que são os dragões, são os luciferianos, blá blá blá, não se entenderem. Entretanto, quando o cara aqui que é humano, cujo corpo veio visitar esse lugar, ou foi atraído por esses Anunnakis, quando ele pergunta:
por que vocês não ajudam esses povos? Eles estão pedindo ajuda, por que ninguém ajuda? Aí os anjos, a Luna quis, entre aspas, falar, porque a gente não pode, ou porque mesmo se a gente salvasse, eles não entenderiam, eles iam voltar para a Square One, para a raiz quadrada novamente, fazer a mesma coisa, e eles não iam entender, e eles têm que passar por esse sofrimento, eles têm que passar por tudo isso. Eu tô falando assim, porque esse homem passou por, ele viu várias coisas, várias cenas aí horripilantes, de homens que eram anfíbio, homens rã, sapo, que é também uma forma de alienígenas, que nem humano são alienígenas, right? Aí ele falou, como é que eles estão assim? Porque esse homem fez isso e aquele outro, são humanos, mas não são humanos, eles são alienígenas. Viram um homem crocodilos, viu o homem lagarto, viu o homem assim em forma de um abutre bem grande, né, um pássaro negro enorme, dizendo que foi um despócio aqui na Terra, mas na verdade não foi. São os alienes, dracos, reptilianos, que se transformam em qualquer coisa que eles querem, enganam as pessoas cá, alright, ok? E esses anjos, arcontes, falaram, não, aquilo ali foi um homem, blá 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 blá, um homem cruel aqui na Terra. Mas é tudo mentira, falando que os homens crocodílios que eles viram naquelas águas sujas eram humanos. Viram pessoas no poço perto do vulcão, também humanas, e não são necessariamente humanas, ok? É uma parte sua que não é você. Eu já estou cansada de falar isso, eu já tenho vários vídeos aqui falando sobre isso. Tentando. Não é da minha conta, eu não tenho nem que ajudar vocês. Quando vocês morrer, problema de vocês, entendeu? Mas pelo menos não tentar era uma vergonha e uma catástrofe também, uma tragédia humana, para não, pelo menos tentar, né, pensar fora do livro que vocês já leram, pensar fora do contexto de que vocês seguem, do paradigma que vocês seguem, das convenções que vocês seguem, etc. Ok? Então, eles também viram homens anfíbios, lagartos, crocodílios, criogenia, um porão lá embaixo no poço, no abismo, cheio de coisas assim gelatinosas esverdeadas, que são plasmas, construída para fazer alguma coisa, o corpo sólido, o corpo físico e não físico. E viram várias coisas, mas o problema é que eles acham que são os humanos, que nós vamos para lá, e não é. Esse lugar é uma indústria, e o que eles tiram é apenas os raw material, que é as matérias-primas, os componentes que ainda dão para usar, que ainda dão para serem reciclados, alright? Para continuar com as suas indústrias de laboratórios e experimentos lá embaixo. E pelo amor de inteligência, não vem com essa, são os governos. Não, são os cientistas humanos. Não, são os Illuminatis. Apenas. E não são os deuses que a gente reza para. Não são aqueles mestres que a gente acredita no kardecismo e na espiritualidade. Não! Estes são os alienes. Os mesmos que vocês não querem acreditar que existem, não precisa louvar.
porque acreditar e louvar não são as mesmas coisas. Louvar, você dá o seu poder para aqueles outros seres ao louvá-los, não é verdade? E não custa nada crer que eles existam. Agora, quando eu creio que existe, isso é porque eu escolhi expandir a minha consciência. Expandir e pensar fora da caixa, pensar fora do contexto e dos paradigmas que foram jogados em nossa cara para aceitar até agora, que é religiões, ciência e outras coisas, certo? Então, não tem nada a ver com o homem aqui, não é, são humanos, são uma parte nossa que não é, que é reciclável, mas não é nós, e também são seres que serão reintegrados e virados como, vamos dizer assim, entidades, vai servir para alguma coisa, ou para o mal ou para o bem, e demônios também, eles fazem demônios lá, ok? Eles fazem demônios ali. Mas, pelo amor de inteligência, não venha me dizer que são seres humanos. Tem características humanas, sim, a metade, mas não são totalmente humanos. Até os androides hoje em dia são humanos, têm características humanas. Mas eles têm o organismo humano, são eles orgânicos como nós. Eles têm todos os milhões e bilhões de moléculas que nós temos, que trabalha ao mesmo tempo que regenera-se, destrói-se, regenera-se novamente. Eles são capazes disso? Totalmente não. Eles são capazes de ter uma consciência que nós temos, além de uma que é lógica, feita por binários? Não tem. Não são, não tem. Então, é isso, né? Se você quiser ainda continuar nesse caminho, é o teu livre-arbítrio, como sempre falamos aqui, é o seu livre-arbítrio, é a sua escolha. Mas o que não pode é jogar na cara das pessoas que um Deus existe. Ou que quem vai parar lá somos nós e que nós somos os mal. Sim, existem seres humanos ruins. Por quê? Porque eles colocam um tipo de programa enquanto eles produzem, né, coisas assim. Enquanto eles estão produzindo os seres, eles colocam coisas assim. Isso aqui são tudo made in China, ok? Feito na China. É um exemplo, uma metáfora. Porque na realidade os primeiros seres eram orgânicos. Hoje em dia não são totalmente originais. Antigamente eram 1000% orgânicos. Hoje em dia não. Hoje em dia nós somos totalmente saturados e somos adulterados. Somos poluídos. Não somos os mesmos. Entretanto, existem pessoas que vêm para cá, que escolhem renascer com um tipo de DNA diferente, que tem mais consciência, que tem mais conhecimentos e que vieram aqui para expor a verdade e expor essa farsa dentro, ok? Para fora. Eles decidiram reencarnar só para esse propósito. São pessoas que sofrem ou sofreram muito na vida, tiveram muito problema, entendeu? São pessoas sozinhas e são pessoas também marcadas, esquecidas e perseguidas por diabos, porque eles não querem que a gente fale a verdade.
entendeu? E a gente não precisa de livros para nos fazer relembrar. A gente lembra, como eu, quando às vezes eu dormia e eu ficava relembrando as coisas da Atlantis, onde era Atlantis, era nos anos 80 que eu tinha esse tipo de lembranças ah, que vinham à minha noite enquanto eu dormia. Eram lembranças dos seres xamânicos que vocês chamam de ameríndios ou índios, que na verdade não são daí, são da Ásia. Eu já sabia lá atrás, desde os anos 80 e 90, eu chegava e falava, é isto, exatamente isto. É um senso assim de déjà vu, que você já sabia, mas havia esquecido, e de repente aquela lembrança volta para você. Então por aí que a gente fica coletando uma peça do quebra-cabeça de pouco a pouco, pouco a pouco. E a gente junta aquela peça e finalmente a gente, é isto, isso aqui match, dá um match com aquilo. Elas se encaixam, ok? E ficam mais, depois quando a gente pensa que já terminou o quebra-cabeça, mais e mais vem para completar um quadro da relembrança. E o quadro da realidade que foram deletadas de nossos anais da história. Isso é tudo que eu tinha que falar, né? Clarificar as coisas sobre este vídeo aqui, que não sei, não entra água no meu barril, sinceramente. Não enche meu barril de água. Nada a ver. Então é isso por agora.